Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, começamos agora mais um vídeo da nossa série A Vida dos Santos. Você que está chegando agora, você que está acompanhando o primeiro vídeo aqui no canal do Padre, ou você que começou a acompanhar através das novenas, nós temos muitos vídeos de evangelização. Até esse momento, nós temos aproximadamente 250 vídeos. Então são muitos vídeos, com história dos santos, pergunte ao padre com dúvidas sobre a doutrina da igreja, temos as nossas lives, temos novenas e temos também os vídeos da vida dos santos. Hoje nós queremos conhecer um pouco a história de Nossa Senhora do Carmo. Quando nós ouvimos estes títulos de Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora da Assunção, Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora de Fátima, nós precisamos entender que na verdade existe uma Nossa Senhora, existe uma Maria, Mãe de Jesus. Nossa Senhora, ela foi se apresentando, houve aparições de Nossa Senhora em muitos lugares do mundo. Algumas pessoas pintaram Nossa Senhora com a cor, com o rosto, de uma forma que representasse a cultura de um povo. Então, aos poucos, nós tivemos muitas devoções marianas espalhadas no mundo todo. E como que nós podemos conhecer a história de Nossa Senhora do Carmo? Primeiramente, nós precisamos entender o que significa o Carmo ou Carmelo. O Carmelo é um monte de Israel onde Elias teve uma grande experiência com Deus no Antigo Testamento. Então, o Monte Carmelo é um monte que está ali em Israel, que está ali na Terra Santa, e depois de Cristo, aproximadamente 1000 anos depois de Cristo, alguns homens desejavam ter uma vida muito próxima de Deus, desejavam ser monges. Então eles construíram neste Monte Carmelo, este monte que desde o Antigo Testamento é um local da presença de Deus, construíram uma igreja dedicada a Nossa Senhora. Então era Nossa Senhora do Carmo. Ali surgia uma das ordens religiosas que seria a mais conhecida no mundo. Até este momento nós tínhamos beneditinos, que aproximadamente do ano 550 mais ou menos. E ali no ano 1000 surge então a Ordem do Carmelo, uma ordem simples de monges, de pessoas pobres. E lá no ano de 1251, o superior geral desta ordem, São Simão Stock, ele teve uma visualização de Nossa Senhora. E nesta visualização, Nossa Senhora entregava para ele um avental. E uma das partes do avental tinha o rosto do Sagrado Coração de Jesus, na outra parte do avental tinha o rosto de Nossa Senhora. Então aqueles que conhecem o escapulário, o que é o escapulário? O escapulário é a roupa que as irmãs carmelitas usam, é como se fosse um hábito, é um avental. E o que significa este hábito? Você é coberto, você é revestido de Nossa Senhora. Você não é só revestido de Nossa Senhora na frente e atrás, mas você é protegido por Nossa Senhora. O escapulário é como se fosse um escudo contra o demônio. Nós sabemos que aqui na Terra nós lutamos contra males, contra principados espirituais. Então, naquele momento, em 1251, surge o escapulário. Porém, aquela ordem, aos poucos, ela começou a se esfriar, as pessoas começaram a ter uma vida mundana, e ali pelo ano de 1550, mais ou menos, com Santa Teresa d'Ávila, houve uma reforma do Carmelo, que surgiram as monjas, e também os monges com São João da Cruz, as monjas chamadas monjas carmelitas descalças, e para os homens, monges carmelitas descalços. Então nós temos o Carmelo tradicional, aquele que é o mais antigo, que nós chamamos de calçados, e nós temos os descalços, que surgiu com Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa no ramo feminino, São João da Cruz no ramo masculino. E aí depois nós tivemos outros santos, Santa Teresinha, Santa Edith Stein e muitos outros. Eu, por exemplo, talvez eu esteja contando agora um segredo das irmãs, existem muitas pessoas que procuram o Carmelo e pedem madrinhas de oração. Eu mesmo tenho 2 madrinhas de oração no Carmelo.
Então você vai no Carmelo, diga assim: eu quero ter uma madrinha de oração. Possivelmente, se as irmãs tiverem possibilidade, se elas não estiverem já com muitos afilhados, você poderá ter uma madrinha carmelita. Quando nós ouvimos este nome, Nossa Senhora do Carmo, nós estamos falando de uma ordem religiosa, uma das mais belas, que gerou os maiores santos da história da Igreja. Mas o padre gostaria ainda neste vídeo de contar um testemunho, gostaria de contar um testemunho vocacional. Existem freiras no Brasil, no mundo todo, mas nós sabemos que infelizmente vai diminuindo. Está diminuindo o número de mulheres que querem ser esposa do Cordeiro, que querem servir só a Deus. Algumas jovens me perguntam: padre, o que significa ser freira? Padre, por que ser freira nos dias de hoje? Então, em uma frase, ser freira significa ser esposa, mulher de Jesus. Eu não posso dizer que eu sou esposa de Jesus, eu sou esposo da igreja, eu sou casado com a igreja, mas uma mulher, quando ela se consagra a Deus, ela usa aliança. A freira não é solteira. A freira não é solteira, ela é casada. Casada com o povo? Não. Casada com a igreja? Não. A freira é casada com Jesus. É um amor esponsal. Uma vocação belíssima. Me recordo uma vez, como padre, primeiros meses de padre, eu fui a uma cidade chamada Bandeira do Sul, uma cidade no sul de Minas. Os meus pais são ali próximos de Bandeira do Sul, em uma cidade chamada Cabo Verde, perto de Poços de Caldas, também no sul de Minas. E eu me recordo que eu celebrei uma missa e pediram que o padre fizesse uma missa que fosse a missa do fogo do Espírito. E foi ali, uma missa começou às 7 ou às 7h30 e teve mais ou menos 1h40 de missa. Homilia, talvez uns 30, 40 minutos de homilia. Foi uma missa que, eu acredito, foi uma missa muito boa. E no fim da missa eu dizia: quem quiser se confessar, espere o padre no fim da missa que vocês podem se confessar. E aquele dia eu estava saindo do sul de Minas e indo para a casa dos meus pais, que é no interior de São Paulo, na cidade de Campinas. Teríamos ali mais ou menos umas 2h30 de viagem. E ali a missa começou, vamos imaginar, às 7, terminou às 9. E eu pensei, vai ter umas 3, 4 confissões e depois eu volto para a casa dos meus pais, não vou chegar tão tarde, talvez meia-noite, eu ia ainda dirigindo, conduzindo. A minha surpresa foi que depois daquela missa, depois da reflexão, da homilia, depois do convite para a confissão, apareceram aproximadamente 20, 25 pessoas para confessar. Já estava cansado da missa, estava cansado da viagem que eu já tinha começado, e aí um monte de confissão. Atendi todas as confissões. Quando era mais ou menos umas 11h20 da noite, eu estava indo para casa. De repente chegou uma jovem, uma mulher, talvez ali com 18, 19 anos de idade, com roupa normal, cabelo meio diferente, um jeito de andar assim, como qualquer moça assim do mundo, uma pessoa muito comum. E ela dizia: padre, eu quero me confessar. E a minha vontade era dizer: puxa, eu fiquei até agora, tanta gente, quando eu estou embora, na saída da igreja para ir embora, tem confissão ainda? E aí eu, como padre, disse: claro, vem se confessar. E ela fez uma confissão belíssima, depois da bênção do padre, quando terminou a confissão. O padre, naturalmente, nem lembro direito os detalhes, eu lembro o que aconteceu depois da confissão, durante a confissão eu não lembro. Ela falou: padre, eu quero então começar o meu discernimento vocacional. Talvez Deus está me chamando para ser esposa dele. Vou terminar o meu namoro e eu quero fazer um voto de castidade por alguns meses. Ela se ajoelhou, fez um voto de castidade espontâneo, com palavras do coração, talvez por 3 meses. Ela falou: padre, por 3 meses eu namoro Jesus. Não quero saber nenhum homem, não quero saber contato com homem, não quero saber nada, eu quero rezar. E eu falei: se você quer rezar, você precisa ter um livro de oração. Eu vou te dar algo chamado Liturgia das Horas. Fui no carro, peguei minha Liturgia das Horas, fiz uma dedicatória, entreguei para ela, aproximadamente meia-noite. Os meus pais, mesmo sendo muito católicos, já diziam: filho, é hora de ir embora, você vai conduzir 2h30 mais ou menos, que hora que a gente vai chegar em casa? 5 da manhã? E eu disse: está nas mãos de Deus, vocês são pais de padre, agora que aguentam. Continuei conversando com ela, depois ela comprou uma aliança, colocou no dedo, continuou rezando. E depois de alguns meses eu recebi a notícia. Filha única, os pais não apoiavam muito no começo. Recebi a notícia: padre, estou indo para o Carmelo. E ela foi para o Carmelo de Aparecida, e hoje é uma monja que está no Carmelo de clausura. Nunca mais voltará para a casa dos pais.
para servir e se consagrar inteiramente a Deus. É uma monja carmelita. Se você quiser, você pode deixar aí nos comentários do vídeo uma mensagem. É a irmã Maria Joana, a irmã Maria Joana do Espírito Santo. Maria Joana do Espírito Santo. Eu conheço ela como Joyce. O nome dela era Joyce, chamava de Joyce, fez os votos, mudou o nome. Se você quiser, deixe uma mensagem para ela. E aí eu digo para você, se você tem uma filha, se você tem uma amiga, se você conhece alguém, se algum dia alguém disser que quer se consagrar a Deus, ou como padre, ou como freira, não seja um peso para essa pessoa, não coloque empecilhos, incentive. Rezemos para que a Joyce, que foi aquela que quase meia-noite procurou o padre depois de uma confissão, de um aconselhamento, decidiu a sua vocação. Que Deus ajude a Joyce, agora a irmã Maria Joana do Espírito Santo. Que Deus ajude a cada um de nós a sermos santos. Não importa qual é a sua vocação, aquela que você escolheu, viva com fidelidade, viva com radicalidade e busquemos a santidade. Que Nossa Senhora do Carmo nos ajude, interceda por nós e nos ajude a amar Maria como Jesus amou. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.